Boa tarde povo angolano. Não estou nervoso, mas quero apenas esclarecer algumas coisas aí. Povo angolano, fiz um vídeo, falei de um pastor congolês chamado Moise Mbie. Este pastor, ele é um pastor que anda a violar crianças, meninas, na igreja. Ele é um pastor que é feiticeiro lá no Congo. Ele é um pastor que anda a abusar. Mas no Congo, quando é pastor, é outro meio de fazer dinheiro. Então, ele foi apanhado porque abusou uma menina de 17 anos, namorava com ela, e namorava com tantas meninas da igreja, e até a menina ficou grávida. Ele levou a menina no hospital para tirar a gravidez, e a menina ficou doente. Depois de alguns anos de dores, ela viu que vai acabar morrer. Então ela divulga o segredo dela com o pastor. Parece que o pastor anda na fuga ou que uma coisa. Pronto. E o mesmo pastor não quer se apresentar na polícia porque ele tem dinheiro. Como eles sempre dizem, os pastores congoleses são milionários, como eles dizem, enquanto que não tem nada. Ele está a fugir para a França, não sei acolá, aí regressa. E ele quer vir em Angola tocar dia 29. Em vez de ir apresentar, se apresentar na polícia, não. Ele ainda quer vir em Angola. Pergunto eu, cantores angolanos saem de Angola para ir tocar no Congo? Essa aqui é a minha pergunta. Se nós não vamos lá tocar, por que os zairenses gostam de vir em Angola? Desculpa, era porque nós, Bakongo, falamos de Lingala. Porque nós, Bakongo, somos zairenses. O dos Santos, Santo Mês, com a família que dizia isso, saíram do poder. O Savimbi com a UNITA, que matava, era mercenário, não sei o que, entraram em Angola, afinal são verdadeiros angolanos, afinal o doutor Savimbi que dizia a verdade. Tudo isso era mentira do MPLA. Eu faço vídeo que nós em Angola temos luto. A família dos Santos levou todo o dinheiro de Angola. Os marimundos levaram tudo de Angola. E hoje nós estamos a sofrer. As nossas famílias a morrer no hospital aí, com mosca no corpo, porque não há medicamento. E eles fazem tratamento na Europa. Tratamento deles na Europa, África do Sul, Brasil, o mundo inteiro, Estados Unidos. E hoje vimos a verdade. Afinal, aquilo que o doutor Savimbi dizia era verdade. Afinal, Bakongo eram angolanos, não eram zairenses. E agora, eu sou Bakongo, que estou a dizer isso, que nós em Angola não precisamos de um pastor congolês. Ele vai nos ensinar o quê? Pregar o quê? Lingala? Será que nós em Angola precisamos de Lingala? De repente, um sacana que escreve para me insultar. O tal sacana que escreve no e-mail para me insultar depois de assistir o vídeo. Se eu entender melhor, o sacana é congolês que vive em Angola. E ele escreve insultando a mim para eu calar a boca. Se eu não sei a história dos catanguês, ela ou ele escreveu. Pelo nome eu vi que não. O tal homem, a tal dama, é congolês, é Swahili. Logo pelo nome eu vi. Mas nós em Angola não temos tribo Swahili, não temos. Você pode dizer que não é Choco, você pode dizer que não é Muxico,
eu sei da história de Angola. Você diz para ir ver a enciclopédia, para ver a história do catanguês, para eu calar a boca. Deixa eu te ensinar um pouco. Quando o Papa André Massaki fez a UPA, ele esteve com catanguês? Estou a te perguntar, você diz para eu ler a enciclopédia para ver a história dos catanguês. Você vai ver a enciclopédia para ver se quando o Papa Massaki fez a UPA, ele fez com catanguês. Qual é os catanguês que você quer me ensinar? Do Bumba Natael? Porque o Tchombe não veio em Angola, foi o Bumba Natael que veio com a tropa dele depois de falhar, não conseguir, de não conquistar Katanga lá no Congo. Eles correram e eles vão em Angola. O Agostinho Neto que ele recebe é 77. Como o Mobutu ainda apoiava a FNLA. Então o Mobutu vai recuperar a tropa catanguês para ser utilizado contra Mobutu. É assim que em 80 eles regressam à guerra do Chaba, de 80 dias. Não eram catanguês que foram na guerra de Chaba, de 80 jours. Você vai ver a enciclopédia, vai ver quando o Papa Massaki fez a UPA. Ele esteve com o catanguês. Vai ver quando o Papa Eduardo Pinocchi. Vai ver quando o Papa Orden Roberto fez a FNLA. Vai lá ver quando o Papa do Eduardo, que era o primeiro-ministro da FNLA, o pai dele, que é o cofundador, que começou com a Guerra de Libertação no Mbanza Congo, quando ele começou com a ideia, se esteve com o catanguês. Vai ver a tua enciclopédia. Quando o Dr. Savimbi sai da Suíça, vai enquadrar-se na FNLA no Congo. Se ele encontrou lá catanguês a fazer a Guerra de Libertação. Estou a dizer a você, aquela sacana que escreveu Muswahili que disse para eu ler a história de Angola. Você não sabe que Angola pertence aos angolanos, não pertence aos santomenses, a cabo-verdianos, guineenses, não, porque são estrangeiros. Não pertence ao congolês, porque o congolês é estrangeiro, mas pertence a angolanos que são bacongo, que são umbundo, que são ovimbundo, que são Nganguela, que são Chokwe. Você sabia disso? Que são Fiote, de Cabinda, até Mayumbe. Floresta de Mayumbe e Cabinda. Você sabia isso? Você quer contar a mesma história que o ruandês fez no Congo de Mwanyamulenge, o Banyamulenge, para virar tribo do Congo. Vocês também querem virar tribo catanguês de Bumba Natael, que fugiram ao Congo depois de fugir Mobutu, que entraram, que recebem a ajuda de Angola. Também querem ter em Angola. Também querem fazer como o ruandês fez no Congo. Também querem a tribo em Angola. É isso. Mas temos conhecimento disso. Eu ando a falar isso. A UNITA já entrou em Angola. Estou a falar a você que escreveu, me insultou. A UNITA já entrou em Angola. O Dr. Savimbi era verdadeiro angolano. O Dr. Savimbi enquadra-se na FNLA. Ficou secretário-geral da FNLA.
Ele foi até na OUA representar a FNLA. O Katanguejo não estava. Em 62, o Dr. Savimbi sai da FNLA para fazer a UNITA e vai na China com outros membros. Os papás Tony da Costa Fernandes, os generais Chiwale, os mais velhos João Maria Mulatos, os velhos, outro velho do Cabinda, que é o velho Nzau Puna. Toda aquela gente. O Katanguejo não estava lá. Nem cheiro do Katanguejo não esteve lá. É 62. O MPLA esteve lá naquela área do Vili, no Congo Brazzaville. O Katanguejo, nem cheiro do Katanguejo não esteve lá. Mas havia lá Bacongos. Havia lá o Umbundo. Havia lá Fiote. Havia lá o Vimbundo. Mas não havia lá Swahili, Katanguejo, não havia. Escuta-me bem. Aquilo que você quis dizer na mensagem, nós angolanos sabemos disso. Estás a ver quando vieram com a história do Mwanansapo? Porque refugiados zairenses entraram naquela área do Mochico. Não foi zairense que entraram. Entrou ruandês com alguns congolês que entraram para os ruandês entrar, atravessar. Congolês, aqueles baluba, suaílis, catanguês, entraram para acompanhar a entrada dos ruandês. Fizeram a mesma manobra que fizeram quando os Hutu saíram de Ruanda para Kivu. L'opération Turquoise. Se você leu a história La Chute de Mobutu, você me diz para eu ver a enciclopédia. Estou a te dizer agora para você ir consultar isso. Falaram da La Chute de Mobutu, mas os franceses diziam era Operação Turquoise. Na altura, o Kenge Wadondo era primeiro-ministro. Era jogada para fazer entrar ruandês, ocupar toda aquela área. Para aqueles ruandês entrar em Kivu, viver em Kivu, naquela área do Kivu, habituando, fazer a vida, enquanto que eles estiveram a planejar como ocupar o Congo. Quer dizer, aquelas pessoas vão virar cidadão ou cidadania ou cidadãos daquela área. É isso que aconteceu hoje. Banyamulenge a dizer que não, são congolês, são do Kivu. Foi a mesma manobra que aconteceu quando disseram que não, refugiados congolês entraram naquela área do Mochico. Não. Entrou catanguês com ruandês. Nós soubemos, os catanguês de Angola vão ser autorizados para ocupar o poder em Angola. Nós soubemos isso. É a manobra que o branco sempre fez. Fizeram nos catanguês, e desculpa, nos ruandês. Hoje os ruandês ocuparam o Congo. O branco a tirar tudo. Ruanda que não tem nada. Nem o mundo, nem a ONU pergunta, mas como é que o Ruanda está a construir a cidade mais limpa de África, enquanto que a riqueza que estão a mostrar, eles não têm na terra deles. Agora, se eles não têm na terra deles,
Está a vir aonde? Está a vir do Congo. Aquela ocupação começou já na Operação Turquoise. Era já o plano de ocupar o Congo. E a gente do Monasapo, todos os ruandeses que entraram com dinheiro no Mochico, já desapareceram. Foram recuperados por alguns catanguês que estão nos postos. Nós sabemos disso. Entrou muito ruandês em Angola. Sabemos. Estou a explicar a você que me insultou. O Tony Blair, que é o antigo primeiro-ministro, ele é que é o conselheiro do Kagame, como invadir Congo, como roubar, como matar. Ele que é o melhor amigo do Bill Clinton. Ele colabora com aquela família. O Bill Clinton a se esconder, o Tony Blair que faz coisas escondidas. Estão com o Kagame Ruanda, o conselheiro, como ocupar o Congo. Ele que faz amizade com a ONU, com outras pessoas. E o Bill Clinton faz com um membro da ONU muita coisa por aí. Armamento, tudo escondido por trás do Bill Clinton e o Tony Blair. O Tony Blair é a mesma pessoa que tirava diamante Cotelo, que era o presidente da Libéria, a tirar diamante no Sierra Leone. Ele mandou SAS, que são tropas comandos do britânico, ele mandou na Libéria a entrar na Sierra Leone, a tirar ouro, diamante, desculpa. Foi ele que fez. No fim ele faz o quê? Ele vai tirar o Taylor para ser julgado na Inglaterra. E ele que foi presidente na Libéria. Ah, porque ele roubava. Mas tudo que ele roubava, quem tirava era o Tony Blair, que mandava e ele fazia. Aqui o Tony Blair que tinha conta de tudo que o presidente liberiano roubava, vinha aqui na conta do Tony Blair. Ele sempre fez isso. Ele fazia no Sierra Leone, diamante ali, fazia na Libéria. Foi ele que fez. Toda aquela morte ali, ele que fez. E ele vai deixar o poder no outro, que é o do Scotland, o Brown. E ele vai por atrás com Sarkozy para criar guerra na Líbia. E hoje ele está a tirar óleo na Líbia. Sempre o Tony Blair. O Tony Blair que estava a ajudar a Sindica e a russa, que é a Isabela. Ele que ajudou a entrada daquele dinheiro na Inglaterra. Foi o Tony Blair. Ele que ajudou a estadia deles. E o Tony Blair. Hoje o Tony Blair está a ir em Angola a negociar. No mesmo tempo, ruandeses estão a entrar em Mochico a dizer que não, pronto, são refugiados. Todos desapareceram. Os catanguês que estão em Angola estão a ajudar. Porque o plano é catanguês ocupar Angola um dia. Daí, o catanguês vai mostrar a verdadeira cara do zairense. Enquanto no Congo e o branco, o Tony Blair contra o americano estarão a tirar o óleo de Angola, os diamantes de Angola e ir na América. A jogada que está aí é a mesma jogada que fizeram em Ruanda, é a mesma jogada que estão a fazer em Angola. E eu estou a falar do Moise Mbia, que nós não queremos o Moise Mbia, ele é pequeno, não, nós podemos dar tiro em Angola. Ele poderá vir, nós lhe matamos antes até o dia do concerto. Pode dizer a sério. Pode dizer a sério. Estou a falar de fora. E você vai ver isso acontecer em Angola. O tempo do Dos Santos com a família dele acabou. E nós agora, na diáspora, queremos também apoiar o governo.
Vamos apanhar todos que roubaram dinheiro em Angola, aqui fora, já não vão entrar. Vamos começar a lhes apanhar nos hotéis, porque agora estamos a controlar todas as famílias deles. Se ficar doente, também vão entrar naqueles hospitais. Onde entram as nossas famílias, também vão lá entrar. Olha, até vou te contar uma coisa. Estás a ver aqui na Inglaterra, você pode apanhar um ministro, lhe dar chapada, tirar a roupa, ficar nua. A polícia vai aparecer, vai perguntar o que é, diz que não, ele é político e Angola, é por isso que nós lhe batemos. A polícia vai dizer, olha, aqui nesta terra vocês não podem lutar. Vocês não têm direito. E cada um vai na sua vida e se repetir, vamos aprender. Isso que a polícia vai dizer. Enquanto que o ministro já levou e já está nu. Se me levar na polícia, vão me deixar, porque o meu advogado virá que não, foi luta da rua. Até que ele chamar no tribunal, nós vamos explicar isso no tribunal. E vão lhe largar, você regressa em casa, o ministro pega na roupa, vai no hotel onde ele dorme. Ele já ficou nu, já levou. E a Inglaterra não vai me meter preso porque ele não é cidadão da Inglaterra. Ele é estrangeiro. Ele vai gastar dinheiro dele, arranjar advogado. Eu nunca vou ficar preso porque ele é estrangeiro. Já estou te dizer isso. Se você não sabia da lei, eu sei da lei. A minha ex-esposa é barrister. Ela trabalha no tribunal. Pergunta a todo mundo que me conhece, vai te dizer. A minha ex-esposa trabalha no tribunal, é barrister. No direito. Eu sei muita lei da Inglaterra, muita lei mesmo. Eu posso apanhar sindicato aqui na Inglaterra, ele vai levar, estou dizendo a sério, com o dinheiro dele todo, não sei o que, se for morrer, vamos lhe dar tiro, ele vai morrer. Vamos preso, vamos ser defendidos até, vamos sair até, porque ele é estrangeiro, ele não é britânico aqui, não é. Então um ministro angolano, um homem que roubou dinheiro, que é angolano, mas vai levar, certamente. Ele pode estar dentro do hospital, nós podemos entrar dentro do hospital, ele leva. A polícia vai nos aprender e logo à noite estaremos em casa. Estou dizendo a sério. Você não sabe da lei da Inglaterra, você não sabe. E aquela gente já não vão sair mais. Porque povo angolano na diáspora, estamos a organizar-se e aquela história vai acabar. Com aquele dinheiro que eles roubaram, vão comer aquele dinheiro em Angola. Tratamento, vão entrar naqueles hospitais. Basta alguém ser apanhado aqui no hospital, ele vai andar nua. Que seja a mulher, a família. Estamos a ter todas as informações de Angola. De todos aquela gente que roubaram. De São Tomé, de Cabo Verdeano, não sei o quê. Ou eles deixam Angola para ver na terra deles. Você, catanguês, volta no Kivu, luta com o ruandês. Ou você cala a tua boca. Você vai mandar a mim para ir ler a história do catanguês? Será que o catanguês fez parte da UNITA? O catanguês fez parte do MPLA no Maqui? O catanguês fez parte da FNLA? Sacana. É porque você fala Chiluba, Swahili com Moisés Mbia? É isso? Vocês querem fazer, vocês querem virar a Angola de Congo? Olha, o verdadeiro angolano sabe da história de Angola. Sabe todos os erros cometidos. O verdadeiro angolano descobriu que era o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, afinal era verdadeiro angolano.
afinal era o verdadeiro herói angolano que dizia a verdade de Angola. E hoje nós vimos todo o dinheiro desapareceu de Angola, o povo a morrer. E hoje nós sabemos quem é o angolano que traiu, quem é cabo-verdiano, santomense. E estamos a ver as famílias deles, os filhos que eles fizeram, filhas, estamos a controlar tudo. O verdadeiro angolano está a ocupar a maioria dos postos. Estamos a olhar os catanguejos. Vou te contar uma história. Em 92, um homem que era comandante da DEFA chamava-se Capitão Kuziza. O tal capitão, quando aprendia congolês, que era do Congo, eles deixavam passar no aeroporto, fazia cunha. Mas quando ele aprendia verdadeiro angolano bacongo, que não falava bem português, ele fazia sofrer, batia na DEFA, fazia sofrer os bacongo. Mas nós tínhamos conhecimento, se ele não sabia, na altura, a DISA, o velho Ludwig Sassunda, era ministro da Segurança do Estado. Estou apenas te informar isso. Como nós, o bacongo, era medroso, com a boca calado, mas falamos sobre isso nas casas. Olha, catangueses estão a fazer isso. O outro dia, o tal capitão Kuziza veio aprender no nosso prédio, porque também tinha lá na manada dele, na Maianga. Um cota nosso bacongo, que estava a entrar também para subir no prédio, de repente, porque você não pode entrar, porque está lá em cima. Ele perguntou para você, quem está lá em cima? Porque esse é da DEFA. Mas eu quero subir também, sou militar, não sei o que, eles recusaram. Mas quem está lá? Porque o capitão Kuziza da DEFA. Bora. O velho bravo, mas esse catanguês até vai prender o prédio que está em Angola. Será que aqui é Katanga ou é Angola? Era um velho bacongo. Velho bravo! O velho chama logo, aparece lá este, no jeep, blum, blum, este caiu. O guarda que estava fazendo isso assustou. E o este que disse no guarda, disse, olha, você, olha, vai conosco, mostra onde está. Subiram lá em cima. Lá também em cima havia lá aquelas damas puta de Swahili, como a vida deles. O velho chega, disse no Kuziza, pega a tua tropa, desce. Porque vi aqui aprender, você quem? Você quem? O velho tirou o cartão e disse, olha, nós combatemos para libertar essa porcaria, você não estava conosco. Não vou contar o nome do velho, o velho está em Angola. Se o velho vir o vídeo, o velho sabe que não, o milho está a falar a verdade. O velho envelheceu, mas está em Angola. Grande comandante das FAPLAS, desde o Maqui. Ele disse, deixa o miúdo é angolano, é bacongo, deixa o miúdo. E pega na tua tropa, sai do prédio. Ele ficou envergonhado, pega a tropa dele, ele desceu com o ST por atrás dele, disse que não sai, pá, senão vão abrir fogo aqui. Essa história, se o capitão Kuziza está vivo, faz lembrar essa história. E ele vai te dizer quem foi aquele bacongo que ele diz para descer com a tropa de ST por atrás dele. Para dizer que não, Angola nos pertence. Não pertence ao catanguês. Em Angola, não há tribo catanguês, não. Catanguês em Angola não tem terra. Catanguês em Angola não tem língua. Catanguês em Angola são refugiados que foram recebidos pelo MPLA para combater o lado do MPLA, enquanto que Mobutu apoiava a FNLA. Vai ver a enciclopédia. Para hoje chega. Até a próxima. Não escreve mais e não insulta mais. Eu sou de Angola, Fisige. Minha não vai tocar.
se Mbia tocar, a pessoa que convidou Mbia vai morrer. Dou-te a minha palavra.